Bom dia, gente. Vocês estão bem? Ninguém naufragou? A minha esposa falou assim, ó, você não tem instinto de sobrevivência mesmo, né? Eu acordei de manhã com a chuva, rapaz, assustado. Falei, eita, Noé deve estar assustado agora. Ela falou, você nem para levantar para ver se estava entrando água na casa. Gente do céu. Deu uma alagadinha, né? Mas graças a Deus, né? Que bênção que nós podemos estar aqui e estarmos em comunhão com os irmãos. Vamos pedir que o Espírito Santo continue a ministrar, que Ele possa completar tudo aquilo que Ele veio fazer em nossas vidas, que Ele já está fazendo em nossas vidas, que Ele possa aumentar a intensidade da presença dEle sobre nós, amém? Quantos querem mais intensidade do Espírito Santo em suas vidas? Vamos orar por isso. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por esses momentos prazerosos que podemos ter na Sua presença, desfrutando da Sua comunhão, desfrutando da Sua direção, da Sua capacitação. E nesse momento nós queremos pedir, derrama os Teus dons espirituais sobre nossas vidas, derrama as Tuas virtudes, Senhor, seja intenso em nossas vidas, trazendo uma transformação, trazendo uma libertação de nossos próprios limites e trazendo um rompimento em nossas vidas, para que possamos a cada dia mais vivermos a Tua vontade intensamente, ouvirmos claramente a Sua voz e representarmos Jesus Cristo cada vez mais em nossas casas, no nosso trabalho, na nossa cidade. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, que hoje possamos, ser ministrados pelo Senhor. Nós estamos falando sobre a carta aos Filipenses, nós estamos numa série de pregações sobre a carta de Filipenses, onde o Espírito Santo usa a vida do apóstolo Paulo para transmitir palavras de incentivo, palavras de encorajamento, palavras de alegria para uma igreja que ele fundou, para uma igreja que fazia 12 anos, mais ou menos, ele conhecia e ele tinha contato com essa igreja abençoava o apóstolo Paulo em oração, em ofertas, abençoando o ministério do apóstolo Paulo. Então eles tinham um vínculo profundo com o apóstolo Paulo, e o Espírito Santo quer nos mostrar nessa manhã alguns aspectos que ele escreveu na carta aos Filipenses para incentivar os irmãos da igreja de Filipos. E com isso, que Deus possa falar conosco também, ao observar todos os conselhos dados por Deus através do apóstolo Paulo, que possamos aprender, não é verdade? Unidade é o tema que ele fala, e unidade é o tema da igreja, unidade é o tema da família de Deus. Nós temos falado muito sobre unidade, não é verdade, gente? Tem alguém que faz fotossíntese aqui? Não tem, né? Nós precisamos uns dos outros. Fotossíntese, a planta não precisa de ninguém para viver, né? Uma chuvinha, um sol, tá ok. Não, tem gente que faz. Não tem ninguém que faz fotossíntese. Nós precisamos uns dos outros, né? E nós vivemos em unidade. E o apóstolo Paulo, ele fala também que a unidade, ela vem da humildade. Nós vamos ver a relação dessas duas coisas através desse trecho que nós vamos ler. Não é possível vivermos em unidade se não vivermos a humildade, não é? Então, nós também falamos bastante sobre a humildade, porque também é o caráter do nosso Deus. É o que Jesus fala dele mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, nós vamos ver que essa unidade coopera, favorece, nos ajuda a vivermos em unidade. Amém, amados? Então vamos ao texto de hoje. O texto de hoje está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Então eu vou ler nessa versão que está na tela, se vocês quiserem acompanhar conosco. Vamos lá. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Repitam comigo: e sendo unidos de alma e de mente. Amém? Vamos lá. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Vamos repetir: mas por humildade. Amém? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Então, esse trecho Paulo escreve aos Filipenses. Até agora, ele falou assim: puxa, como eu tenho saudade de vocês. Eu tenho saudades, eu estou muito feliz pela boa obra que o Senhor já começou a fazer na vida de vocês. Vocês têm me ajudado e isso tem me alegrado muito. E toda vez que eu oro por vocês, eu oro para que o conhecimento do Senhor aumente na vida de vocês. O conhecimento do amor aumente na vida de vocês. Mas hoje eu quero falar sobre unidade. É esse o assunto do apóstolo Paulo, né? Então, ele começa falando algumas coisas que a igreja já vivia, algumas coisas que a igreja já tinha. Então, no verso 1, nós vamos ver que a igreja já tinha exortação em Cristo. A igreja tinha exortação em Cristo. Gente, aí a gente pode já fazer uma aplicação para a nossa vida, uma aplicação para o nosso convívio de igreja. Será que entre nós existe exortação em Cristo? Primeira pergunta seria: o que é exortação, gente? O que vocês entendem por exortação? Alguém consegue me falar o que seria exortação? A gente aprendeu quando pequenininho que exortação é assim: o irmão vai vir exortar você, não sei? O irmão vai vir dar uma bronca em você. Então, só que exortação na Bíblia, no original grego, é parakaleo, né? Parakaleo. O que é parakaleo? Para é você estar ao lado, perto. Não tem parábola? O que é uma parábola? É uma história que está perto de uma verdade. Para é isso. Parakaleo. Kaleo é chamar. Então, parakaleo é chamar para perto. Então, exortar não é assim, ó, dar bronca assim: você não sei o quê, você é pecador, você vai para o inferno. Não. Parakaleo, exortar é chamar para perto. Será que na nossa relação entre os irmãos a gente fala mal ou chama para perto, né? Então o apóstolo Paulo está falando: em vocês, no relacionamento de vocês existe parakaleo. Vocês chamam para perto uns aos outros em Cristo, né? Então é uma coisa muito legal que a igreja de Filipos já tinha. Uma outra coisa que a igreja já tinha era a consolação de amor, né? Então podemos pensar também: será que entre nós existe consolação de amor? O que podemos entender sobre consolação de amor? Ah, fulano me ama, então eu sou consolado. Puxa, eu sou feliz porque fulano me ama. Sim, de certa forma, né? O amor uns aos outros nos consola. Mas se a gente aprofundar um pouquinho mais, o que o consolo faz na nossa vida? Para que serve o consolo? O consolo, ele serve para curar, não é verdade? O consolo, ele serve para curar um coração ferido, um coração desesperançoso. É o consolo que cura, né? E o amor bíblico não é somente um sentimento: ah, eu gosto, né? Ah, eu gosto do Jânio. Ah, o Jânio é tão legal, eu gosto dele. O amor bíblico não é somente gostar de alguém por alguma coisa. O amor bíblico é o amor que perdoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Então o amor bíblico é doar-se ao outro. Então nós devemos ter uma cura entre nós, porque nós nos doamos
uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros as ofensas uns aos outros, então isso é consolação de amor, é a cura que acontece entre nós à medida que nós perdoamos, à medida que nós doamos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa oração, a nossa preocupação em favor das pessoas. Uma outra coisa que eles tinham lá era comunhão no Espírito. O que será comunhão no Espírito, gente? Comunhão no Espírito, por exemplo, hoje nós tivemos aqui louvando ao Senhor, ofertando ao Senhor, é uma comunhão no Espírito. Mas dá para nós entendermos melhor quando nós analisamos o que é uma comunhão natural, né? O que é uma comunhão natural? Uma comunhão que naturalmente acontece. Por exemplo, vamos analisar 3 coisas: a fonte da comunhão, o fruto da comunhão e a característica da comunhão. Vamos lá. Fonte da comunhão, a fonte de uma comunhão natural. Por que eu tenho amizade? Por que eu tenho um círculo de amizades? Porque eu tenho interesse naquelas pessoas. Então o interesse pessoal, ela é a fonte de uma comunhão natural. Está dando para entender, pessoal? Né? Eu gosto de andar com a Thaís porque a Thaís é legal, que ela me faz rir, que ela paga lanche para mim. Então eu gosto de andar com a Thaís. Isso seria uma comunhão natural, né? E, por exemplo, ela pode ser emocional também, ela vem de nossas emoções. Nós admiramos alguma coisa que alguém faz, né? Puxa, o Diogo joga bem tênis. Nossa, eu queria aprender tênis, eu preciso colar no Diogo porque ele joga bem tênis. Então, é um interesse que parte da nossa emoção, da nossa admiração. E é uma comunhão natural que a gente desenvolve, não é verdade? Agora, sim, nós precisamos tomar cuidado que a comunhão natural, isso são as fontes da comunhão natural. E ela pode frutificar em alguns problemas, se a gente não tomar cuidado. Não é errado você admirar alguém, não é errado você ter amizades com alguém, não é errado, tá? Mas o fruto é perigoso, porque isso pode causar um relacionamento de manipulação. Eu sei, por exemplo, a Thaís sabe que eu gosto de andar com ela, porque ela paga lanche. Então, ela pode pensar, bom, então vou fazer o seguinte, eu preciso que o Tetsu lave o meu carro hoje, e eu vou chegar para ele, hoje à noite eu estava pensando em lanchar, só que meu carro está sujo. Entendeu? Deu para entender? O fruto de uma comunhão natural, por admiração, ela pode gerar manipulação. Né? O fruto de uma comunhão natural, ela pode gerar uma manipulação. Ela pode gerar também uma expectativa e uma decepção. Porque você tem a expectativa, puxa, o Diogo é bom no tênis. O dia que ele perder um campeonato, eu me decepciono. E aí, a comunhão natural, ela tende a ser como? Qual a característica dela? Ela é instável. Porque ela depende do que a pessoa pode oferecer para mim. Ela depende da expectativa que eu tenho na pessoa. Né? Ela é instável, a comunhão natural, e ela é limitada também. A comunhão natural ela é limitada porque eu vou atrás de pessoas que só me interessam. Pessoas que podem trazer algum tipo de benefício para mim. Deu para entender? Então a comunhão natural é essa. E aí nós conseguimos entender o que é uma comunhão espiritual. Às vezes a gente acha que uma comunhão espiritual é uma comunhão que só fica orando. E pode ser, é isso mesmo. Mas uma comunhão espiritual, ela tem fonte, fruto e característica diferente de uma comunhão natural. Deu para entender, amados? Qual é a fonte de uma comunhão espiritual? A fonte da comunhão espiritual é Cristo. É a salvação em Cristo. Eu sou irmão da Elaine, não pelo que ela tem a oferecer a mim, é porque Jesus Cristo morreu pela vida dela e perdoou os pecados dela. Jesus Cristo morreu e me perdoou. Por isso eu e a Elaine, nós temos uma comunhão, porque ela é fundamentada em Cristo.
Amém? A fonte da comunhão espiritual é Cristo, é o Espírito Santo. Segunda coisa, o fruto da comunhão espiritual, ela é serviço. Você vai ter comunhão com a pessoa, não pelo que ela pode te oferecer, não, porque você já foi perdoado por Jesus Cristo. Você vai ter comunhão com aquela pessoa, porque você quer servir ela, porque você quer fazer ela parecida com Cristo, você quer representar Jesus Cristo para a vida dela. Então, o fruto de uma comunhão espiritual é serviço. Por isso, existe a característica que ela é estável, porque ela não se decepciona, porque sabe que ele também é um pecador, eu também sou um pecador, e é só Jesus na causa. Jesus perdoa ele, Jesus me perdoa. Então a nossa comunhão tende a ser estável, ela é livre de expectativa. Olha, Tetsu pecou, nossa, não sou mais amigo dele. Amados, o dia que eu pecar, né, eu peço a ajuda dos irmãos, porque a nossa comunhão é uma comunhão espiritual, né? Então é isso. Ela é estável, porque não tem expectativa. E também ela não é limitada, porque não é limitada pelo que você ou eu possa oferecer em troca. Ela é ilimitada. Até Jesus ensina a termos comunhão com nossos inimigos, com aquelas pessoas que nos perseguem. Então, esse tipo de comunhão no Espírito a igreja de Filipos tinha. E isso é o que Jesus Cristo traz hoje, o Espírito Santo traz hoje a pauta, a nossa pauta. Será que nós temos esse tipo de comunhão? Uma comunhão espiritual? Outra coisa, afeição e compaixão. O apóstolo Paulo fala que entre eles existiam afeição e compaixão. Afeição, eu escrevi lá, empatia ativa. Nós sabemos que nas nossas relações nós temos níveis. Nós temos o nível de eu aceito, acho legal, o nível de simpatia, né? Depois se torna o nível de empatia. Eu consigo sentir, me colocar no lugar dele. Eu consigo me colocar no lugar de Samuel. Samuel está passando uma dificuldade, aí eu consigo sentir o que ele está sentindo, porque eu tenho empatia. O que afeta ele, me afeta também. O que afeta a Isa, as preocupações da Isa, me afetam também. Deu para entender? Isso é afeto, isso é empatia. Só que não para só aí. Você será afetado pelas alegrias e dificuldades do seu irmão. Ela é ativa, porque o apóstolo Paulo, ele escreve compaixão também. Vocês sabem que tudo que Jesus fez, tudo, primeiro a Bíblia fala que ele teve o quê? Compaixão. A Bíblia fala, ele se compadeceu deles, porque eles pareciam ovelhas sem pastor, e aí passou a ensiná-los. Ele se compadeceu dele e tocou, e a sua lepra foi curada. Ele se compadeceu daquele povo, porque eles não tinham comido há 3 dias, e aí ele multiplicou os pães. Então a compaixão, ela é ativa, não é assim, puxa, a Lume está passando uma dificuldade, tadinha, né? Não, é uma compaixão que move você por dentro, que vai te levar à ação, porque não é só afeto. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tem afeto e compaixão, tem uma empatia que é ativa. Amém, amados? Então essa é a diferença de nós sermos uma igreja. Uma igreja não é vir aqui cantar, ouvir a palavra e orar, ofertar e ir embora. Não. Igreja, segundo o apóstolo Paulo, tem exortação em Cristo, chamar para perto, tem consolação de amor, cura, perdoando uns aos outros, tem comunhão espiritual que não tem interesse, e tem um afeto que ele é ativo. Amém? E não está bom por aqui. O apóstolo Paulo fala, vocês têm tudo isso aqui, né? Só que ele continua a falar, vocês precisam ser unidos de alma. Vocês precisam ser unidos. É muito interessante que tudo aquilo lá que ele falou, a igreja já tinha. E quando eu leio aquilo, eu fico com vergonha. Eu falo, nossa, que igreja legal. Eu queria estar numa igreja dessa.
Mas ele fala assim, ó: completem a minha alegria, para ficar top, coloca uma cereja no bolo, né? Completem o negócio, sendo unidos de alma. Então nós vemos que a unidade, amados, unidade não é uma coisa natural. A gente não nasce assim, nasci, quero ser unido. Não, a gente nasce pensando na gente, que hora que vai ser o mamar? Eu quero dormir, quero ir embora, né? Não quero passar frio nem sono, pensando na gente. E a unidade é uma coisa que exige um amadurecimento da nossa parte, né? E aqui ele exorta a unidade, desenvolva a unidade para que ela seja, a minha alegria seja completa. E ele dá duas dicas. A primeira dica é: tenha o mesmo modo de pensar. Aí o negócio pegou, né, gente? Difícil ter o mesmo modo de pensar. Só que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o mesmo modo de pensar não é ter a mesma opinião, não é? Você gosta de pizza de frango? Eu não gosto. Né? Só que eu tenho uma opinião diferente dele, só que eu posso ter o mesmo modo de pensar. Vamos jantar pizza? Né? É bom comer, vamos jantar junto? Deu para entender? Você pode ter opinião diferente, mas o apóstolo Paulo está falando, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, ou a mesma maneira de agir, mesmo que vocês não pensem a mesma coisa. Deu para entender, amados? Essa é a nossa luta. É porque o Jânio gosta de pizza de frango, não janto mais com ele. Não falo mais com o Jânio. Não é assim. Vamos, mesmo com opiniões diferentes, né? Vamos pensar da mesma forma. Assim ele continua. Vocês precisam ter o mesmo amor. Segunda dica, para que nós possamos viver em unidade. Primeira dica é termos mesmo o modo de pensar. Segunda dica é termos o mesmo amor. O que é ter o mesmo amor? Eu fiquei pensando, né? O que é ter o mesmo amor? Ter o mesmo amor é amar o próximo como Deus nos ama. É simples, curto, direto, mas dificílimo. Eu estou há quase meio século de existência, gente. Chegando em meio século, está faltando cotovelo para eu poder ler as coisas. E amar o próximo como Deus me amou tem sido uma lição árdua para a minha vida. Tem sido um exercício de simancol para mim. Deus me perdoou de tanta coisa. Deus me ama apesar de tanta coisa. Por que eu tenho dificuldade de amar o meu próximo? Por que eu tenho dificuldade de amar o meu irmão? Ter o mesmo amor é você amar os outros, os seus irmãos, os nossos irmãos, nós amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Isso é o fruto do nosso amor a Deus. Isso é uma prova que nós amamos a Deus. Lembra que 1 João 4,20 fala assim, ó: aquele que fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como é que pode amar, não amar o irmão que ele vê e amar a Deus que ele não vê? Então, amar a Deus, ele é visto no nosso amor uns aos outros. Não dá para a gente falar, eu sou cristão, eu amo a Deus, se a gente odeia o nosso irmão, né? E a comunhão com os irmãos é essa ferramenta de desenvolvimento do amor, né? Irmão, gente, irmão é uma das coisas que a gente não escolhe, né? A gente consegue escolher profissão, a gente consegue escolher família, grupo de WhatsApp, se permanece ou não, né? Dá para sair do grupo, né? Se você não gosta muito do grupo. Você pode escolher muitas coisas. Uma escolha muito importante, com quem que você vai casar, isso é muito importante. E isso você pode escolher. Você pode escolher, né? Só que o irmão não. Ou você estava lá e veio alguém, ou você nasceu e já tinha alguém. Irmão não se escolhe, não é? E a Bíblia nos ensina a chamarmos uns aos outros de irmãos, porque irmãos não se escolhe. E aí a tendência do ser humano é assim, não gosto dos irmãos, então eu vou mudar, eu vou sair, isso é normal da gente, porque a gente escolhe. Mas a Bíblia fala que irmãos não se escolhe, amém, amados?
Fala para o irmão do lado: irmão não se escolhe. Amém? Se ama. Isso. Muito bom, então vamos lá. Então, essas são as duas dicas que o apóstolo Paulo dá para que nós tenhamos unidade entre nós. Nós temos o mesmo modo de pensar e o mesmo amor uns com os outros. Depois, ele fala de alguns obstáculos que podem atrapalhar a nossa unidade, né? No verso 3 e 4, ele fala sobre alguns obstáculos. O primeiro obstáculo, ele fala sobre a vanglória, né? Vanglória ou orgulho. Vaidade. Vaidade, ela não é somente uma coisa estética, né? Ela pode ser uma busca por reputação, busca por nome, busca por ser reconhecido, né? Esses dias eu estava vendo uma palavra interessante, volunturismo. Vocês já ouviram falar de volunturismo? É uma mistura de voluntariado com turismo. As pessoas elas querem se mostrar que são solícitas, querem se mostrar que são boas, que elas vão fazer voluntariado para se sentirem bem, né, de repente registrar e mostrar para alguém. E aí tem até um negócio que surge nisso daí, que coloca rota, coloca hotel para o pessoal pernoitar, e fala, então agora nós vamos para uma comunidade carente, vai ter uma condução que vai levar. Então faz até um negócio para que você tenha uma experiência de voluntariado. E de repente a intenção não é nem ajudar a comunidade, mas sim chegar lá, falar que fez o voluntariado e tirar umas fotos e postar, né? Então assim, não sou contra voluntariado, nós devemos ser voluntários, nós devemos ser missionários, nós devemos fazer essas coisas, mas o perigo disso é a vaidade, você buscar fazer isso por causa de uma reputação. Eu vou para a África porque aí o pessoal vai ver que eu sou bom, né? Então, esse está o perigo. E a gente vê isso aí na tecnologia. O que é seguidor, gente? Ter seguidor é ter poder, né? Na internet, é ter poder de compra, é ter poder de influência. Isso é vaidade, né? Tem uma pesquisa que fala que 44,5% dos influenciadores do Brasil, metade é fake, paga seguidor para seguir ele. Olha a paranoia, o cara quer ter esse status de influenciador, que ele paga, ele compra seguidores para ter esse poder. Então é muito esquisito isso, né? E nós estamos vivendo essa realidade. Então, a vaidade é perigosa, e Jesus fala assim, tudo que eles fazem é para serem vistos. Então é um alerta, é uma crítica que Jesus faz aos fariseus. Então, nós não podemos fazer as coisas entre nós por causa de vaidade, para sermos vistos, tá? Uma segunda coisa, ele fala que não devemos fazer por interesse pessoal, né? Então, interesse pessoal é o seguinte, gente, você já ouviu assim, cara, anda com quem é mais inteligente que você. Anda com gente que é superior a você. Anda com gente que é especialista. Anda com alguém que pode te agregar alguma coisa. Quem já ouviu isso? Não é? É o normal. Se você vai ser um empresário, você tem que entrar num círculo onde as empresas ou seus amigos, seus sócios, eles podem te favorecer. Esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento do network. Não é? No estudo também, né? Bom, eu procurava a turma que podia fazer o trabalho melhor, os mais inteligentes, eu tentava entrar naquela turma, né? Essa é a mentalidade nossa, né? Só que isso não pode ser a regra da nossa vida, a regra para escolhermos o que fazemos. Não pode ser, porque isso é interesse pessoal. Imagina se Jesus pensasse dessa forma. Jesus falou assim, bom, vou lá na terra,
e eu vou pegar os melhores. Eu vou pegar os caras que são inteligentes, vou pegar os reis, e aí eu vou ensinar esses caras. E esses caras, por terem dinheiro, por terem influência e inteligência, eles vão ajudar a espalhar o meu reino. Jesus não pensou assim. Jesus pegou, desculpa, parecia que tinha dedo podre, né? Pegou Pedro, João, tinha pescador e letrado, pegou revoltado, cara que estava querendo fazer revolução, né? Pegou gente que estava contra o governo, pegou esse tipo de gente que não tinha reputação nenhuma e abençoou. Então, Jesus nos mostra que nós não podemos escolher os nossos relacionamentos por interesse pessoal, né? Talvez na profissão nós precisamos fazer isso daí, né? Mas a Bíblia, o cristianismo, é nós construirmos as nossas relações sem basear em interesse pessoal. Amém? Então, é como o ramo da videira, né? O ramo da videira, ela vai produzir fruto porque ela venceu o campeonato de melhor uva do ano, ou é porque ela está na videira? Ela permanece na videira, por isso que ela produz fruto. Não é por interesse pessoal, é porque ela permanece na videira. Não é porque ela ganhou um campeonato de produção. Não é porque tiraram foto e compartilharam, aí ela ficou famosa, aí ela vai produzir mais fruto. Não. Ela produz fruto porque ela está na videira. Então nós precisamos ser como esse ramo. A nossa vida frutífera, tudo que nós fizermos, né? Quando nós fazemos a mesa do café, quando a gente vem ajudar aqui no som, quando a gente cumprimenta o irmão, não é para que a gente, nós nos projetemos, para que nós sejamos bem vistos. Não, nós fazemos isso aqui porque nós estamos firmados na videira. Amém, amados? Continuando. E no verso 3 e 4, ele fala que a humildade é a cura para isso. A humildade é a cura para a vaidade e cura para o interesse pessoal. Então, ele fala assim, façam tudo por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, vamos pensar nisso daí. O que é humildade, gente? Humildade é o quê? É ser coitadinho, então? Eu sou o piorzinho. Humildade, será que é isso? Não. Humildade não é isso. Uma ajuda é essa própria palavra. Considere os outros superiores. Considerar é assim, você sabe que para Deus todos têm o mesmo valor. Para Deus todos são amados. Para Deus todos são preciosos. Mas você, por humildade, você vai considerar o seu irmão superior. Deu para entender? Então não é que você é o pior, não. Você é amado tanto quanto todos. Mas por humildade você é capaz de considerar o outro superior a si mesmo. Uma outra coisa que nos ajuda a entender a humildade bíblica é um escritor, C.S. Lewis, né? O cara que escreveu Crônicas de Nárnia. Ele fala assim, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, se você encontrar uma pessoa que é verdadeiramente humilde, você vai ver que ela não se denigre, ela não fala mal dela mesma, ela não se sente menor. Você vai reparar que ela é alegre, que ela realmente está interessada em você, que ela não está se esforçando para ser humilde e não está pensando em si mesma. Isso aí é um trecho do Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Uma frase que dá para sintetizar e facilitar isso daí é assim: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Né? Então, dessa forma, nós podemos entender o que é essa humildade. Até porque Jesus Cristo, ele não pensou menos de si e ele é humilde. Jesus Cristo, ele falou assim, eu sou Deus, eu sou o pão da vida. E ele fala, eu sou humilde. Então, ser humilde não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Jesus Cristo, ele pensou menos nele. Ele deu a sua vida por nós. Ele não pensou primeiro nele, ele pensou primeiro
em nós. Amém? Então, não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. E a humildade, para finalizar, gente, é o modo de pensar de Cristo. É uma maneira de pensar. Lembra? Não é a mesma opinião, é o modo de pensar. O que é modo de pensar, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Modo de pensar, no original, é phroneo. É uma disposição mental de atitude prática. Não é assim, o modo de pensar é, eu acho isso. Não para aí. Ela tem uma atitude prática. Eu acho isso, é uma disposição que eu tenho de agir dessa forma. Então, o modo de pensar de Jesus Cristo é a humildade. Então, eu não vou só saber o que é humildade. Nós conversamos, agora nós entramos em consenso, nós entendemos que a humildade bíblica não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Beleza, isso é saber. Agora, o modo de pensar é isso governar e levar-nos a uma ação. Então, sabendo disso, nós vamos mudar o nosso modo de agir, né? Então, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí, qual que foi o modo de pensar de Cristo? Nós vamos ver na próxima pregação, a continuação nesse texto, o versículo 6 ao 11. Jesus fala, Paulo escreve sobre Jesus assim: mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devia de se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Então, o nosso Deus Jesus Cristo, é um Deus que ele se fez semelhante aos homens, para que os homens pudessem tornar a serem semelhanças de Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ele abriu mão da sua glória para que o homem sem glória pudesse voltar a ter a semelhança de Deus. Esse é o nosso Deus. Então, ele se esvaziou, tornou-se servo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou. Não foi humilhado, ele se humilhou. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse é o modo de pensar de Jesus. Ele se esvaziou, ele tornou-se servo e ele se humilhou. Amém? E é isso que vai nos ajudar. Por isso a humildade, ela vai colaborar para que nós tenhamos unidade entre nós. É muito difícil, amados. Mas o segredo da humildade nós podemos encontrar aqui, João, capítulo 13, verso 3. Qual que é essa situação? Estava lá a última ceia, Jesus com seus discípulos, e qual que era o modo de pensar dos discípulos? Vocês lembram? Estava um dando cotovelado na tó. Eu vou pedir para Jesus falar quem que é o maior entre a gente. Eu pedi até para minha mãe, pedir para ele sentar do lado direito e do lado esquerdo. Não tinha ninguém lá na porta para lavar os pés da gente e entrar aqui não, mas na verdade o servo que tinha que estar lá, o menor, né, o mais sem importância que tinha que estar lá. Então, como eu não sou o menor, eu sou o maior, eu vou ficar aqui na mesa e vou ver quem é que vai servir. Esse é o modo de pensar dos discípulos. É os caras que estavam fazendo mentoria com Jesus há 3 anos. Grupo de WhatsApp fechado, né? Conversa privativa, né? 24/7, junto com Jesus, né? Palestra doidado, né? Palestra geral assim, tudo. E os caras com essa mentalidade. Aí o modo de pensar de Jesus Cristo é assim, ó. João capítulo 13, verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse é o segredo da humildade. Ele viera de Deus. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, ó: você veio de Deus. Fala para ele: você veio de Deus. Você sabia que você veio de Deus?
Você veio de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E isso vai te dar capacidade para você fazer qualquer coisa. Para você lavar o pé de quem quer que seja. Para você lavar o pé de quem fala mal de você, de quem te persegue. É saber que você veio de Deus. E a segunda coisa é que ele estava voltando para Deus. Então fala para o irmão do seu lado, você está voltando para Deus. Profetiza isso, você está voltando para Deus. Esse, amados, esse é o segredo da humildade. Não dá para ser humilde na força, no braço. Não dá para ser humilde porque você entendeu alguma coisa. Não dá para ser humilde porque você tem domínio próprio. Não dá. Agora dá para ser humilde se você entendeu que você veio de Deus. E nessa manhã eu quero te falar que você veio de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Amém? E você vai voltar para Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai completar a obra que ele já começou fazendo na sua vida, nessa manhã. E isso vai te capacitar a ser humilde, vai te capacitar a servir sem buscar interesse próprio, servir sem buscar vaidade, servir sem buscar aparecer. Vai te capacitar a ser humilde, a amar, perdoar as pessoas, perdoar a quem te ofende. Amém, amados? Então, com isso eu gostaria de encerrar essa palavra. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos passar para o momento de ceia. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos agradecer pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós queremos agradecer pela virtude do Espírito Santo que foi derramado em nós, entre nós, sobre nós e vai ser transmitido através de nós. Nós pedimos que o Senhor possa desenvolver o teu caráter, o modo de pensar de Cristo, que abriu mão de seus direitos para vir aqui em nosso favor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos lembra que nós viemos do Senhor. Nós viemos do Senhor e nada pode nos impedir de voltarmos ao Senhor. Nós queremos agradecer por isso, por ter feito as nossas vidas com tanto amor, com tanto cuidado, por ter resgatado as nossas vidas. E é saber disso que nos vai capacitar, sermos humildes. Saber disso é o que nos vai conduzir numa vida humilde e obediente diante do Senhor. Nós te agradecemos, nós pedimos por essa igreja, nós pedimos pela Betel, que nós possamos ter um relacionamento de unidade, não somente exortação em Cristo, não somente consolação de amor, não somente comunhão no Espírito, comunhão do Espírito, não somente profundos afetos de compaixão, mas sim uma vida em humildade, uma vida em unidade, através do teu Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode vir pegar os elementos da ceia e nós vamos celebrar. Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Agora nós queremos levar a nossa consciência àquele momento em que o Senhor entregou a sua vida por amor. O Senhor não precisava. O Senhor estava lá na glória com o Pai, mas o Senhor decidiu abrir mão do seu direito, não se apegar a ser Deus, mas o Senhor decidiu a se esvaziar. O Senhor esvaziou a sua vida lá na cruz, pensando em nós em primeiro lugar. Nessa manhã nós estamos lembrando a dor que o Senhor passou, o sacrifício que o Senhor fez,
mas também nós queremos nos alegrar, porque o Senhor não somente morreu, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor tem uma promessa de vida eterna para nós. E ao lembrarmos do teu sacrifício, nós queremos que essa vida eterna faça parte de nossa vida, que faça parte do nosso dia a dia, que nós possamos viver um cristianismo de um Cristo ressurreto, que derramou do seu Espírito Santo sobre nós, e que nos transforma, e que nos direciona, e que nos fortalece, e que nos traz capacitação para representar o Senhor para todas as pessoas que não te conhecem. Nessa ceia também nós queremos lembrar do que aconteceu no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Nós sabemos que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Nós sabemos que a única morte que trouxe solução foi a morte de Cristo. A morte de Cristo foi a única morte que trouxe salvação. E eu sei que morte traz dor ao teu coração. Como corpo de Cristo, nós queremos orar pedindo a sua graça, que o Senhor possa estar levando o seu consolo para as pessoas, e que o verdadeiro mal seja combatido, o pecado que está dentro do coração do homem. A tua palavra diz que Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar de nossos pecados, e a salvação não vai vir com governo, não vai vir com emendas, não vai vir com atitudes, mas vai vir com a vitória de Cristo sobre o pecado. E é hoje que nós estamos celebrando isso com essa ceia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Eu vou estar lendo o texto. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos cear do corpo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos beber do cálice do Senhor? Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos que nós pudemos celebrar, lembrar o teu sacrifício na cruz. Podemos lembrar que somente a tua morte traz salvação ao homem. Podemos lembrar que o teu sangue nos dá uma nova aliança, uma aliança que nos perdoa de todos os nossos pecados e nos capacita a viver como filhos de Deus aqui na terra. Muito obrigado pelo teu sacrifício, e que o teu Espírito Santo continue conosco, nos orientando e nos capacitando em todas as coisas. Erga suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, o consolo, a direção, a capacitação do Espírito Santo esteja conosco hoje e todo sempre. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço no irmão ao seu lado. Tenham todos um bom domingo.